Amados irmãos, a paz e a graça do nosso bom Deus, Criador, soberano dos céus e da terra, de absolutamente todas as coisas, em nome do seu ungido Filho, nosso Salvador, Yahushua, o Messias, seja com todos vocês. Amém, assim seja. Irmãos, continuando aqui os nossos estudos, a sede é tamanha, meus irmãos. A palavra do nosso Deus, Criador, ela é luz que ilumina os nossos caminhos. É nela que procede a verdadeira sabedoria. A sabedoria do alto, que vem do Pai. Aleluia, para abençoar as nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente viver a real prosperidade. Aquela que te dá a paz de espírito, a verdadeira alegria, o verdadeiro amor. Aleluia. Meus irmãos, como eu sempre costumo dizer, estudem a palavra, conheçam o nosso Pai que está nos céus, tenha um relacionamento com Ele. Ouça, assista, busque por conhecimento e conhecimento da palavra. É bom ouvir outros irmãos sinceros, honestos, humildes de coração, compartilhando o seu entendimento. Inclusive nós mesmos precisamos compartilhar com o que o Pai tem colocado em nosso coração, com toda sinceridade. E a gente sempre aprende algo, a gente sempre pega alguma coisa com os irmãos, porque isso é a igreja. A igreja do Messias, de Yahushua, do nosso Salvador, são todos aqueles seguidores do Evangelho da Graça, crentes verdadeiros que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, todos esses reunidos, compartilhando do pão da vida, o Evangelho, com os seus irmãos, com os seus próximos, isso é a igreja, a congregação. Shalom? Amém? Vamos começar. Irmãos, é o seguinte, eu quero trazer para vocês aqui uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 6, no verso 19 ao 21. Vamos lá? Tem aqui, ó. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, meus irmãos, essa passagem, né? Você vê aqui que é uma passagem curta nesse capítulo, mas que diz tanta coisa, tanta coisa. Irmãos, aqui o Messias, a palavra está falando o seguinte: não acumuleis tesouro nesta terra. Ou seja, não se preocupe, não perca a sua paz, não dê prioridade a acumular tesouros nesta terra. Ou seja, a ter bens materiais, né? Riquezas. Por quê? Porque a traça e a ferrugem destrói. Ou seja, é perecível. E onde ladrões arrombam para roubar. Porque estamos em um mundo caído. A natureza humana é má, como eu já falei nos vídeos anteriores. Então, se você foca nisso,
É como enxugar gelo no ditado popular. Eu não gosto muito de ditados populares, mas tem alguns que encaixam, que condiz verdadeiramente com o sentido. Então é como enxugar gelo, você se preocupa, você gasta tempos e mais tempos, passa madrugadas, dias, anos e anos buscando riqueza, buscando conquistar as riquezas materiais, terrenas, onde as traças e a ferrugem destrói e ladrões arrombam para roubar. Então, às vezes você passou anos, décadas para construir aquilo, vieram e roubaram. Entende? O mundo veio, roubou, tirou de você. Então, assim, ajuntei para vós tesouros no céu, meus irmãos. Porque o trono do Pai está no céu. O Pai, ele vive na eternidade. É atemporal. É para sempre. Então ajunte tesouros no céu, porque é onde o Pai está. É o reino do Pai. É onde o nosso Messias foi para preparar a nossa morada. Aleluia! Que vai descer toda adornada para aqueles que permanecerem fiéis a essa palavra. Então ajuntei tesouros lá, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque lá está o Pai, a justiça, o justo juiz, e lá está o seu Filho à sua direita, a verdade, a vida. Então, meus irmãos, não há maldade nos céus. E o que seria esses tesouros? Esses tesouros, meus irmãos, são as boas obras, as ações de graça. Tiago, me dê um exemplo. É o amor, meus irmãos, como eu tenho falado aqui nos todos os vídeos, que a palavra nos ensina a amar o próximo. É você respeitar os idosos, honrar pai e mãe, educar as crianças no caminho que ela deve andar, amar o seu próximo, ter paciência, ter empatia, ouvir, se colocar no lugar, chorar com aqueles que choram, sorrir com aqueles que sorriem. Entende, meus irmãos? É fazer boas obras, é ajudar o necessitado, dar de comer aos que têm fome, dar de beber aos que têm sede. Entende? É ver um irmão necessitado de uma roupa, dar uma roupa ao irmão. Se você tem duas, você dá uma. É sentir a dor do próximo. Isso é empatia, é amar o próximo como a ti mesmo. Porque você é idoso, você gostaria de ter o respeito de um jovem. Você é criança, você gostaria de aprender dos mais velhos o caminho correto para andar. Você sentindo fome, você gostaria que as pessoas lhe dessem de comer. Sentindo sede, dessem-lhe de beber. Se passasse frio, dessem-lhe um cobertor. Tivesse alguém, as pessoas hospitaleiras, caridosas. Então, meus irmãos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama, você ama o próximo. E isso agrada o Pai que está nos céus. E isso é ajuntar tesouros nos céus. Porque nós iremos receber o nosso galardão. Porque o Pai prometeu honrar aqueles que o amam, que o honram, que o temem. Então, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, a tua prioridade, aquilo que é importante para você, estará o seu coração, estará a sua alma, o seu caráter. Então, se você é uma pessoa que a sua prioridade está em juntar tesouros nesta terra, ser bem-sucedido financeiramente, ter uma casa, um castelo, o carro do ano,
ser o melhor profissional na empresa, ser melhor que os outros. Aí estará o seu coração, nessas coisas perecíveis, que não são eternas, ilusões. Porque essas coisas, quando você coloca essas coisas como prioridade, você machuca os seus irmãos, você pisa nos seus próximos. E isso não é eterno, isso não agrada o Pai. Porque o Pai, ele não criou nada disso. Quando você lê a Antiga Aliança, você entende que o Pai, como eu já falei em outros vídeos, ele criou o que, meus irmãos? Ele criou a terra, toda a natureza. Ele criou as plantas, as árvores frutíferas, os animais, as ervas do campo. Ele criou o céu, as nuvens, o sol, a chuva, a noite, as estrelas, o mar, o rio, o lago, a cachoeira, as montanhas, os seres humanos. E ele repartiu essa terra de igual modo para todos, sem segregar. Compreende? De acordo ao clã, a família de cada um, de forma igualitária, justa. Então, quando você vive as coisas terrenas deste sistema material que segrega, que separa, que divide, que nos coloca um contra o outro, uma competição desnecessária, onde a gente machuca um ao outro, onde o que se destaca é o orgulho, é o ego, é a vaidade, e não a humildade, a justiça. Entende? Então, meus irmãos, eu vou trazer outra passagem aqui para a gente ir ligando, e o Espírito do Pai, se assim o Pai permitir e quiser, nos guie e nos ensine vivermos de acordo às suas instruções, aos seus ensinos, para que assim possamos caminhar em retidão, em justiça e em verdade, e agradar ao nosso Pai que está nos céus. Amém? Então vamos lá no livro de Efésios, no capítulo 6, fica na Nova Aliança, Novo Testamento. Efésios, vamos lá, deixa eu achar aqui Efésios fica onde, papai? Timóteo, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, por aqui será? Efésios, antes de Filipenses, depois de Gálatas. Capítulo 6, no verso 5, capítulo 6, versos 5 ao 8, ok? Vamos lá. Quanto a vós outros, escravos, obedecei a vossos senhores, terrenos com todo o respeito e temor, com sinceridade de coração, como ao Messias, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos do Messias, da palavra do Eterno, fazendo de coração a vontade do Pai, de Deus, do Criador, Yahuwah, servindo de boa vontade, como servissem ao Eterno e não aos homens, certos de que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Eterno a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com vossos servos. Abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Criador deles é vosso Criador também, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Então aqui, Paulo está falando para a igreja, a congregação de Efésios, que os escravos, ou seja, os trabalhadores, os empregados e os senhores, os empresários, os donos de empresa, hajam de acordo à boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Ou seja, que o empregado, que o servo, o escravo, obedeça o seu senhor, mas não para agradar homens que vê
ali com os olhos, né? Que avalia segundo ao que é palpável, ao que é físico. E sim, faça por amor, porque você ama o pai, honra o pai, e você faz por ele todas as coisas. E quando você faz por ele, automaticamente, naturalmente, você vai amar o seu próximo, seja o seu colega de trabalho, de emprego, de negócio, e o seu senhor, no caso, o seu chefe, o seu dono, o seu superior. Entende, meus irmãos? E o seu chefe, o dono da empresa, também haja com amor ao seu servo, vendo o que é que ele quer, o que é que ele precisa, né? Pagando o salário dele como foi acordado no contrato. Então tudo isso a gente faz por amor ao Pai. E essas coisas tudo, meu irmão, é ajuntar tesouros nos céus. É fazer as obras do reino de Yah. Sabe? Isso é evangelho, irmão. O evangelho é simples, não tem burocracia. Essa burocracia toda que esse sistema religioso e político nos colocou goela abaixo, esses ensinos errados, esses fardos pesados, que ao invés de simplificar, ao invés de nos esclarecer, nos complica, nos confunde. Não, esse não é o verdadeiro evangelho do Criador dos céus e da terra. A palavra dele é simples, é para todos. É para toda a humanidade. Então, se a gente estiver pregando um evangelho complicado, burocrático, difícil de entender, tem alguma coisa de errado. Porque o evangelho verdadeiro do Pai é um evangelho simples, direto, verdadeiro, sincero, claro, didático, com a linguagem popular que todos entendam. Então é isso é ajuntar tesouros dos céus, isso é fazer a vontade do Pai, compreende? Então vamos para outra passagem, Romanos. Romanos fica logo depois de Coríntios, ou de Atos. De Atos. Romanos, capítulo 13, versos do 1 ao 3. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. O que eu acabei de falar em Efésios. Porquanto não há autoridade que não venha do Criador. E as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que o Criador instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Ou seja, quando você não obedece... Aí deixa eu continuar aqui no 3, ó. Porque os governantes não podem ser motivo de temor, de medo. A gente não pode ter medo das autoridades, dos governantes, para os que praticam o bem. Então a gente não... Entendeu? Não, os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não querem sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem e ela te honrará. Então, meus irmãos, se você tem uma lei, uma constituição do país em que você reside, e aquela lei, ela foi criada para que houvesse o bem, a justiça, a comunhão entre os cidadãos, o bem-estar da comunidade, da sociedade, e os governantes que nos lideram, eles andam condizente com essa lei. Entendamos, irmãos, que o Pai, ele é o Todo-Poderoso. Ele está sobre o controle de todas as coisas. Das coisas certas e das coisas erradas, do bem e do mal, é ele que está. Porque quando acontece algo de errado, mal, lembra que eu já falei nos vídeos anteriores da antiga aliança sobre as maldições, os castigos, as provações? É o Pai que está sobre o controle de tudo. E quando acontece essas coisas erradas, que vão pelos caminhos errados, são consequências da nossa desobediência, da nossa rebeldia, da nossa transgressão. Entende? Mas, se as coisas andarem corretamente, o Pai fala aqui, ó, obedecei às suas autoridades.
aos governantes, aos seus chefes, aos donos da empresa que você trabalha, enfim, aos anciãos, aos mais velhos, enfim, todos que são autoridade e que andam em justiça. Porque se você obedece, vai dar tudo certo, vai andar tudo certo, e todos vão ter um bem-estar. E tudo vai andar conforme a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. E isso você está ajuntando tesouros nos céus. Você está fazendo a obra do reino. Você está agradando o Pai que está nos céus. Entende? Então quem deve temer às autoridades é quem faz coisa errada. Ou seja, na cidade, no estado, no país, a pessoa que rouba, que calunia o próximo, que quer dar um golpe no próximo, esse deve temer as autoridades, porque a lei está ali para fazer justiça. Entende? Então, assim como existe acima de tudo a lei do Criador, e quando as coisas andam erradas aqui embaixo, é porque nós transgredimos essa lei, nós desobedecemos, então o Pai que é justo juiz, ele faz justiça e por isso a gente quebra a cara. E depois fica com a cara de pau. Ah, meu Pai, por que isso acontece comigo? Porque você pecou, porque você transgrediu, porque você desobedeceu o Pai que está nos céus. Obedeça a Ele que tudo vai dar certo, você vai prosperar. É a mesma coisa com a lei terrena também. Se tem uma Constituição, se tem uma lei ali para a sociedade, a comunidade andar em justiça, essa lei é para que todos andem bem. Então quem deve temer essa lei é quem faz errado, é quem não obedece essa lei, é quem transgride essa lei, quem desobedece essa lei. Entendeu? Então nós que buscamos andar em justiça, hoje, através da misericórdia do Pai, porque todos nós somos pecadores. Não existe santo, eu não sou nenhum santo, eu já fiz muita coisa errada. Mas eu entreguei a minha vida ao Criador. Eu falei para Ele, Pai, eu não quero mais seguir as minhas vontades, porque eu sou pecador, Pai, eu não quero seguir mais as minhas vontades. Se eu continuar fazendo as minhas vontades, eu vou continuar errando, eu vou continuar entristecendo os meus irmãos e irmãs, os meus próximos. Pai, toma a minha vida em tuas mãos e me guia, Pai, no teu caminho, na tua verdade. Nada além da verdade, eu só quero caminhar em verdade e em justiça. Então, Pai, ouve o clamor do seu filho e filha sincero. E Ele honra, e Ele te dá sabedoria, você começa a caminhar. Então, quando você começa a caminhar com a sabedoria do alto, você começa, irmãos, a praticar as obras do reino e a juntar tesouros no céu. Que é tudo isso aqui que eu estou falando. Fazendo o que é certo, o que é simples, é o básico da humanidade. Amar o seu próximo. E tudo isso está dentro deste contexto de amar o próximo. Então vamos para outra passagem para o vídeo não ficar muito longo. Vamos agora para Atos 5. Atos, um livro anterior de Romanos. Capítulo 5. Do verso 27 ao 29. Ok? Vamos lá? E, depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou. Não vos ordenamos expressamente que não pregasses nesse nome? Falando com Pedro e João. Contudo, enchestes Jerusalém, a cidade, dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. O que é o Sinédrio? O Sinédrio, vamos dizer, é o parlamento, é o tribunal de justiça, é o templo religioso de pedra. E o que é essa doutrina que esses religiosos e políticos, fariseus e saduceus, estão acusando o irmão Pedro e João? Que doutrina é essa? Olha o que eles falam, pregasses nesse nome. Eles estavam pregando no nome de Yahusha, o nome hebraico, verdadeiro, do nosso Salvador, do Filho do Criador Yahu. Yahuwah. Eu sou o que sou.
O nome do filho dele é Yahusha. Yahu salva. A salvação vem do Criador. Então, eles estavam pregando no nome de Yahusha. Yahusha é o quê? É a verdade, o caminho e a vida. Então, eles não queriam que eles, os irmãos, os nossos antepassados, pregassem a verdade. Perceba que já desde o princípio, o sistema religioso e político persegue, prende, açoita, mata todos aqueles que ousam, que têm ousadia em pregar e falar e continuar falando a verdade e andando em justiça, para a honra, para a glória e louvor do Pai, que é Espírito, que está vendo tudo e que vai te recompensar nos céus, que é eterno, porque aqui é perecível. Então perceba que no verso 29 é o que diz: ao que Pedro, cheio da unção, cheio do Espírito do Pai, de sabedoria, e os demais apóstolos, seguidores, ministros do Evangelho, que levavam essa palavra do Evangelho, afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, ao Criador, ao Pai que está nos céus, Yahweh. Depois, as autoridades de homens. Ligou? O que está acontecendo nos tempos de hoje? Estamos no mês de outubro do ano de 2021. O que é que começou a surgir aí no ano de 2020? E que todos nós aqui, desde o século passado, século 20, vemos acompanhando. Que na verdade já vem de lá do princípio. Mas eu falo desta geração. Principalmente desta última geração. Nós vemos governantes, autoridades que não cumprem com aquilo que eles transmitem. Você vê agora os nossos governantes aqui em nosso país em específico, porque está acontecendo no mundo todo. É mundial. Está acontecendo o quê? Eles estão atando fardos pesados. Ou seja, eles fazem uma lei, constituem uma lei para que o país ande aqui, todo mundo com bem-estar, respeitando um ao outro, e eles mesmos não obedecem o que está escrito. E com os seus interesses, com os seus maus intentos, os seus próprios interesses, que é ajuntar tesouros na terra, fama, poder, dinheiro, ou seja, fazendo todas as vontades do diabo, daquele que caiu, o caído, que foi condenado ao lago de fogo e que está enganando toda a humanidade. Esses que obedecem ao pai deles, o pai da mentira, o diabo, a antiga serpente, o dragão de Apocalipse. Todos esses atam fardos pesados, são hipócritas, mestres da lei, fariseus, raça de víboras, malditos. Eles atam fardos pesados e eles não cumprem o que está escrito, eles não cumprem a própria Constituição. Então Pedro está falando aqui, ó, é necessário que primeiro obedeçamos ao Pai que está nos céus, que é justo, que é reto, que é fiel, que é imutável, ele não muda. Percebe a importância de você obedecer ao Pai? Em primeiro, porque o Pai é justo. E o Filho dele, a palavra dele que veio à terra e subiu aos céus e está do lado dele, é a verdade. Então a gente tem que obedecer ao Pai, que é justo, a justiça, e aos ensinamentos do Messias, que é a verdade. Depois, as autoridades humanas, se estiverem andando em justiça e em verdade. Amém? Entenderam, meus irmãos? Então, para concluir, esticou um pouco aqui o vídeo, porque é uma mensagem bem completa, eu quis trazer aqui com muita humildade para os irmãos. Retenham o que for bom, ok? Porque só existe um mestre, que é Yahusha. Eu só estou transmitindo o entendimento que essa palavra, que é o Filho do Pai, o sacrifício do Cordeiro, através do seu sangue puro e imaculado,
regenerador que me transformou e me deu. Então eu estou compartilhando. Amém? Então recebam a palavra que edifica, que alimenta a nossa alma, o nosso caráter. Aleluia! Então, meus irmãos, a obediência ao Pai, a sua palavra, é o dever de todo crente, de todo verdadeiro adorador, de todo seguidor do Messias, de todo seguidor do Evangelho da graça, do favor imerecido. Aleluia! Louvado seja Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o Cordeiro, o seu Filho ungido e amado, nosso Salvador Yahushua, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, para concluir, eu gostaria que vocês abrissem agora, para fechar, outro ditado popular que condiz, que é bacana. Tiago, capítulo 4, verso 17. Amém. Aleluia. Tiago 4. Tiago, achei. Depois do livro de Hebreus, capítulo 4, verso 17, diz assim: reflete sobre isto que nós estamos, sobre a palavra do Pai, que ele fala aqui no capítulo 4, mas está aqui de acordo com o que eu também transmiti neste vídeo,